mais uma mesa do Senadinho. Hoje, novamente com a secretária de Cultura, Valentina Romero Flores, para falar sobre um símbolo muito importante do nosso município, que é o brasão. O brasão, em que pese ser uma obra artística, ele conta muito da nossa história. E a Valentina, nós vamos bater um papo com ela aqui para esclarecer esse assunto. Valentina, quando que foi instituído o nosso brasão, em que época foi mais ou menos, e o que ele simboliza da história do município? O brasão foi instituído em 1953, depois de 36 anos da emancipação política de Presidente Prudente. Ele foi desenhado pela professora Luísa Salvador e representa a cidade de Presidente Prudente e o seu desenvolvimento. E cada um dos itens ele tem um simbolismo específico, né? Vamos começar já pela coroa, né? A coroa portuguesa. O que a coroa portuguesa significa? Ela representa essa emancipação política, quando o patrimônio da ANTA deixa de ser patrimônio da ANTA e passa a ser, então, cidade de Presidente Prudente. Ela ganha, então, a coroa para representar essa emancipação política. Logo abaixo nós temos três símbolos, né? Para quem está acompanhando a gente, nós temos três símbolos diferentes, né? Um ele representa, são árvores, né? Eles representam as matas virgens que aqui tinham. Isso, ela na verdade, a Mata Atlântica que existia aqui em grande quantidade, porque era conhecido como a Boca do Sertão, não tinha, não havia o desbravamento, não havia chegado. Então, quando eles chegaram aqui, o que eles encontraram, além dos índios, uma vasta mata, né, fechada. Logo em seguida, o deus Mercúrio. Por quê? Desenvolvimento do comércio. Ele representa dessa região, Prudente tem um comércio maior, mais desenvolvido. Então ele está aqui para representar esse desenvolvimento da cidade. Depois, o arado. O arado ele representa a agricultura, né? E durante algum tempo houve uma troca, né? Era o arado, depois se passou pelo boi, né? Houve uma mudança, mas depois de pesquisas realizadas em 1996, voltou ao arado, porque, através de pesquisas históricas realizadas pelo acervo do museu, a agricultura foi o maior desenvolvedor dessa região. Maravilha, Valentina. E logo abaixo a gente tem o simbolismo de uma pessoa, no meio do nosso brasão, né? Sim. Quem que representa essa figura? É o bandeirante Raposo Tavares, que foi um dos bandeirantes mais conhecidos, né, da história do Brasil, e ele está aqui representando os desbravadores, aquelas pessoas que estiveram aqui, que entraram nessas matas, que desbravaram esse espaço para que a cidade fosse construída. E abaixo uma flâmula com uma inscrição em latim, Labor Omnia Vinci. O que significa essa inscrição e qual que é o significado dela? A inscrição no latim, ela significa o trabalho tudo vence, que foi através de muito trabalho que a cidade é o que ela é hoje, né? A capital do Oeste Paulista, a maior dessa região, ela representa isso, que através de muito trabalho se conseguiu chegar onde a gente chegou até hoje. Para quem está acompanhando, é uma inscrição em latim de Virgílio em suas Geórgicas, e ela é de um trecho que fala justamente sobre esse trabalho no âmbito rural. E durante um tempo, na verdade no começo, né, Valentina, tinha uma outra palavra no meio dela que era improbus. Isso. Né? Por que ela foi retirada? Causou algum celeuma? Não, ela foi retirada porque eles entenderam que ela não representava o momento que a cidade passava. E não representava o contexto histórico da cidade. Então, por isso ela foi retirada. Maravilha. Bom, nós falamos da maioria dos símbolos do nosso brasão, porém nós temos dois ramos, um de cada lado, né, que representam setores da agricultura que desenvolveram muito, né, a nossa região. E para falar, né, tem aqui uma cadeira por enquanto vazia, mas para falar sobre esse assunto eu quero convidar para a mesa do Senadinho, por favor, Fábio. Nós vamos conversar agora com o Fábio Ecker, que é professor do curso de agronomia, também coordenador da pós-graduação da agronomia da UniOeste aqui em Presidente Prudente, também é líder do grupo de pesquisa do algodão, é a especialidade dele, né, o professor Dr. Fábio Echer, a especialidade dele é algodão. Por que ele? Porque um dos ramos que nós temos aqui é o ramo do algodão e também o ramo da menta. Vamos começar um pouco pelo ramo da menta e depois entrar naquele que foi o mais robusto para finalizar, que é o algodão. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado.
que a menta representou dentro do contexto da nossa economia local e por que a menta foi tão importante nesse período para a nossa região, aqui em Presidente Prudente, e as cidades do entorno também. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho sobre a importância, né, desses símbolos, né, agrícolas, justamente na bandeira do nosso município. Então, começando pela menta, né, ela tem uma relação muito direta com a colonização, né, com uma das populações que colonizaram a nossa região, são os japoneses. Né? Então, o porquê de se produzir menta tem uma relação com a Segunda Guerra Mundial. Então, como a gente tinha colonizadores japoneses aqui na região, tinha uma relação direta, né, de mercado, né, com o Japão, e naquele momento, né, o Japão demandava bastante óleo de menta, né, ou hortelã, que é a mesma coisa. Então, da menta, do hortelã, a gente consegue extrair um óleo específico, né? Para que era utilizado esse óleo? Esse óleo ele era utilizado como combustível, né, dos aviões, né, que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra que durou de 39 a 45, ela demandou bastante combustível. Então, por ter uma relação direta aqui com moradores da região, no caso os de origem japonesa, estabeleceu-se um núcleo de produção aqui na região, particularmente em Álvares Machado, e em todos os municípios aqui na região e também em Presidente Prudente. Então, isso marcou um ciclo, né, importante de produção. Obviamente que depois, no fim da guerra, com a baixa demanda do produto, obviamente os produtores acabaram tendo que migrar para outras culturas, né, porque não havia mais uma demanda. Bom, inclusive, né, existem histórias, relatos de que quem chegava na parte da zona norte da cidade, hoje é a zona norte da cidade, que antigamente era tudo rural, conseguia sentir o cheiro de longe dessa menta, né? E dentro do nosso brasão nós temos talvez uma das culturas que foram mais robustas no sentido econômico para o desenvolvimento de Prudente, para Prudente se tornar realmente a capital regional que foi o algodão. Né? Como é que começou o plantio do algodão? Como é que foi essa demanda? Ele substituiu uma outra cultura? Enfim, conta um pouco dessa história também. Legal. Sim, eu acho que o momento é muito oportuno, né, para falar de algodão, porque esse ano o Brasil se tornou o maior exportador mundial de algodão, o terceiro maior produtor. E isso não começou do nada, né? Isso começou lá atrás, né, no início do século XX. Então, aqui, né, como vocês comentaram anteriormente, a questão das matas, né, quando iniciou-se a colonização, a abertura dessas áreas, a cultura que estava em maior evidência era o café. Então, o café vinha, né, para ocupar essas áreas que eram desmatadas e para gerar economia. Então, isso iniciou-se ali logo nos primeiros anos, né, da emancipação do município. E, porém, em 29 a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York. Né, e gera-se uma crise muito grande, inclusive, nas culturas, né, na produção de café. Então, a gente tem cenas assim históricas, né, do governo jogando café no mar, no Rio de Janeiro. Então, isso declinou a demanda, né, pela produção do café. E a cultura que veio, então, para substituir os cafezais foi o algodão. Né, já no início dos anos 30, né, final de 29, começo dos anos 30. Aqui a gente tem relatos, né, no município de 1934, né, o algodão, né, sendo importante. Então, inicialmente abria-se a floresta e plantava café. Passou-se a abrir a floresta e plantar algodão. Então, a partir dali, inicia-se uma série de mudanças, né, no Estado, inclusive, com a fundação do Instituto Agronômico de Campinas, já no final dos anos 20, gera-se melhoramento genético, né, porque antes a gente trazia variedades, né, cultivares dos Estados Unidos, né, para plantar aqui, que não eram adaptadas. Então, começa-se a gerar uma cadeia produtiva de muito valor agregado. Por quê? Porque a fiação, né, toda a indústria têxtil que foi desenvolvida, né, no estado de São Paulo, ela precisa da matéria-prima. E essa matéria-prima ela era produzida especialmente aqui em São Paulo, mas também no Paraná e Minas Gerais. Então, o auge dessa produção ela ocorre nos anos 50 e nos anos 60,
Que é basicamente quando foi feito o nosso brasão, né? Exato. Então, e aí, quando começa, na verdade, o fim, né? O começo do fim, não que acabou, porque até hoje tem produtores ainda produzindo algodão aqui na nossa região, mas não no volume, na quantidade de hectares que eram semeados naquela época, né? O começo do fim é no início dos anos 80, né? Com a chegada primeiro, de uma praga importante que a gente tem até hoje, que é o bicudo do algodoeiro, e aí isso bota em risco, né, toda a produção, porque não tinha tecnologia, não tinha defensivos, né, para os produtores controlarem, né, essa praga, mas também outras mudanças, né, cenário internacional, né, competição com o algodão dos Estados Unidos, porque parte desse algodão também era exportado, não era só para o consumo interno, a gente também já era um exportador da fibra, né, então essa competição e também os incentivos fiscais, né, do governo para outras culturas, né, como soja e milho, né, ele iniciando na década de 70, 80. Então isso tirou um pouco, né, do foco do incentivo aos produtores de algodão, né. Então isso marca, né, todo a história da cultura aqui no nosso município. E não tem como falar, né, da importância, né, da cultura para a própria construção da infraestrutura local, né, seja ela do escoamento, né, da logística, né, que era feito, né, toda aí pela via férrea, né, pela Sorocabana, mas também das indústrias, né. Aqui a gente tinha, né, até hoje tem onde funciona o Central Matarazzo, né, as indústrias que recebiam e beneficiavam, o que era beneficiar o algodão? Para remover a semente ali, né, da fibra, né, da pluma, e aí essa pluma era levada para a indústria têxtil e para fazer, né, os tecidos e as roupas. Então, marca, né, uma fase muito importante da economia, né, local, regional e também nacional, porque São Paulo era o maior produtor, né, de algodão naquela época, né, nos anos 50 e 60. Professor, por que a gente que deu certo o algodão aqui na nossa região? Ela tem características que se adapta bem ao nosso solo, ao nosso clima, enfim, que a gente sabe que não é agradável, né? Não é tão fresquinho assim, né? Tem dois fatores importantes, né? O primeiro, como as áreas, as florestas estavam sendo removidas, eu tinha um solo fértil naquela época. Então, por mais que o solo aqui é arenoso, é difícil cultivar hoje, mas naquela época, como eu tinha bastante matéria orgânica por causa da floresta que estava ali, então os primeiros anos eles eram muito bons, ali os primeiros 15, 20 anos, né, de produção. A partir dali, pelo conhecimento que se tinha na época, né, não tinha técnicas, né, de melhoria da qualidade desse solo. Hoje a gente já sabe. Talvez até o arado hoje, se a gente estivesse fazendo esse brasão, esse arado não estaria aqui, porque a gente sabe que hoje, quanto menos eu movimento o solo, melhor ele fica para a qualidade estrutural, qualidade, né, biológica desse solo. Então, a terra fértil, né, era um dos pontos, e o clima, né? Por mais que o clima, né, esteja mudando, e com certeza ele mudou de lá para cá, né, nós estamos falando de quase 100 anos, né, de mudanças, ele ainda assim, comparado às outras culturas, o algodão era uma das que mais se adaptava. E é até hoje uma das que mais se adaptam a essas condições que a gente tem aqui, né, que às vezes de secas prolongadas, né, durante a estação chuvosa, das altas temperaturas, coisa que, por exemplo, as outras culturas, como soja e milho, não se adaptam muito bem. Hoje, né, a gente tem outras culturas, né, em evidência para a região, uma cana-de-açúcar. A pecuária continua sendo bastante importante, mas a cana-de-açúcar, o amendoim, né, a batata doce, a mandioca, né, e o algodão também é uma das que tem ainda, continua tendo potencial aí de crescimento e de estabilidade, né, de produção. Maravilha, professor. Muito obrigado pela aula. Obrigado também, professora Valentina, por a aula também de história. E a você que acompanhe, perceba, né, que em que pese ser uma obra de arte, fazer parte de um símbolo, cada um dos itens que estão dentro do brasão, ele representa parte da nossa história, da construção de Presidente Prudente e, obviamente, da construção da nossa cultura. Você que acompanha a mesa do Senadinho, continue também acompanhando a Câmara Municipal nas redes sociais e também no site oficial do Câmara pprudente.sp.gov.br. Até a próxima.